Olá, seja muito bem-vindo ao Recontar Cast, o podcast de testemunho. Eu quero agradecer você que já segue a gente no nosso canal no YouTube. Você que ainda não segue, se inscreva, compartilhe esse vídeo, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo com alguém que também gosta de ouvir testemunhos. A cada episódio, Deus tem falado tremendamente através de vários testemunhos. E hoje, nesse episódio, a gente está recebendo aqui uma pessoa maravilhosa que tem um testemunho também forte, tremendo. Eu confesso que eu estou ansiosa para ouvir o testemunho dessa pessoa por completo. Já ouvi muitas das vezes assim, picado o testemunho dele, mas hoje também vou ter o privilégio, como vocês, de ouvir o testemunho dele por completo. Quero agradecer muito você, Samuel, de estar aqui no nosso É um RecontarCast. prazer. Obrigado por você ter falado sim, né, para estar aqui hoje contando um pouco, compartilhando do seu testemunho. Eu sei que Deus tem feito muitas coisas na sua vida, mas em especial você tem um testemunho lindo que começou lá na sua infância. E eu queria que você hoje compartilhasse também com o pessoal esse testemunho, né, que eu sei que vai edificar muitas vidas. Muito obrigado por estar aqui. Se apresente para o pessoal, que é um prazer ter você aqui no nosso RecontarCast. Amém. Obrigado, Adriana. É um prazer estar aqui nesse podcast tão especial, e poder compartilhar mais uma vez aquilo que Deus fez, né? Na Sim, palavra de Deus tem um versículo que diz assim que uma geração contará para a próxima geração as maravilhas de Deus. glória a Então Deus. Deus ele nos chamou, né, para testemunhar, para Sim, anunciar, para declarar as coisas que ele fez, né? Para que elas não fiquem em oculto, né? Se Deus fez verdade. maravilhas, se Deus fez coisas poderosas, então que haja um espaço, que haja um lugar como esse podcast para elas serem contadas, para elas serem narradas, para que as pessoas conheçam as maravilhas de Deus, né? Sim, A própria Bíblia, né, é um relato de maravilhas, de testemunhos, de coisas poderosas que o Senhor decidiu que nós conhecêssemos, né? E meu nome é Samuel Moreira, eu tenho 31 anos de idade, moro aqui na cidade de Kansas City, nos Estados Unidos, né? E eu vou contar meu testemunho hoje, né? Começa ali na infância, quando eu tinha 9 anos de idade. uhum. Meu pai, a gente nasceu em Fortaleza, no Ceará, né? Somos do Nordeste, Terra boa. terra boa. E cresci ali até os meus 9 anos. Com 9 anos de idade, meu pai foi transferido, ele era Sim, engenheiro, e ele foi para a cidade de Niterói, no Rio de Janeiro, uhum. onde a gente morou ali por alguns anos. E aí é ali que se começa o desenrolar dessa história. Mas antes de eu entrar nela, eu só queria falar como que Deus ele prepara as coisas, né? Sim, Antes delas acontecerem. Deus ele conhece o amanhã, né? A palavra de Deus diz, eu acho que é lá em Mateus, que ele vai falando que o justo ele não tem que se preocupar com amanhã. Ele não tem que se preocupar com o que ele vai vestir ou o que ele vai comer, porque o seu pai, né, que é o Senhor, ele conhece cada uma das suas necessidades. Então, verdade. às vezes, a gente fica se antecipando e ansioso com E é verdade. relação às coisas, né? E preocupado, desesperado, sendo que, na verdade, o Senhor já conhece o nosso futuro, Com certeza. o Senhor já conhece os planos que Ele tem a respeito de nós, né? Então a gente pode, o que Ele nos estimula é descansar. Então, nessa história, essa mudança para o Rio de Janeiro, né, esse primeiro passo, já foi Deus preparando o palco para que eu tivesse acesso ali aos melhores hospitais, aos melhores médicos, às melhores condições e também que a gente não tivesse certos recursos como família por perto Uhum. para que o nosso coração fosse trabalhado da maneira que ele desejava. Porque Deus ele também faz assim, ele nos proporciona recursos, ele nos proporciona circunstâncias, mas ele também nos coloca muitas vezes ou nos permite estar em ambientes de deserto, em ambientes que a gente às vezes vai sofrer certas coisas, vai passar por dificuldades, mas o nosso coração, a nossa vida vai ser lapidada, vai ser moldada conforme, né, a sua imagem e semelhança, conforme o seu desejo, e nós vamos experimentar o que diz a sua palavra, né? Verdade. Sua boa, perfeita E a- e agradável vontade. Então, eu fui ali para Niterói, eu comecei a morar ali. E ali eu era uma criança totalmente normal, jogava bola, brincava, né, ia pro colégio, tudo direitinho. E de um dia para o outro aconteceu algo na minha vida.
Meus pais, uma certa noite, eles tiveram um sonho, os 2 tiveram um sonho na mesma noite, Sim. e minha mãe sonhou que eu estava em cima de uma maca, né, e tinha vários médicos ao meu redor. E eles estavam discutindo o que eu tinha, discutindo o que estava acontecendo, e meu pai teve um sonho também, que eu entrava, né, no quarto deles, e eu estava gritando de dor, né, gritando de dor, e de tanta dor que eu desmaiava. E eles tiveram esse sonho, eles acordaram aflitos, acordaram preocupados, e a gente crê que Deus Uhum. revela, a gente crê que Deus mostra. Sim. E eles contaram o sonho um para os outros, acordaram assustados, e logo após esse momento, eu entrei no quarto deles ali, criança, e eu estava segurando na minha perna direita, Meu Deus. né, no meu corpo, assim, do nada, de um dia para o outro, de repente. E eu estava gritando de dor no quarto deles. Eu me lembro que era como se fosse, assim, agulhas sendo enfiadas, era um formigamento, uma dor, assim, interna na minha perna muito forte. E eu entrei dentro do quarto gritando: "Pai, mãe, eu tô morrendo", né. Meu Com Deus. 9 anos de idade, tô morrendo", e aquela dor era muito intensa, e eu desmaiei de dor em cima da cama deles. Eu me lembro que a minha mãe, uma das recordações que eu tenho, a minha mãe, ela foi na cozinha, e ela aqueceu um pano quente, minha mãe é enfermeira, aqueceu, e eu lembro dela colocando panos quentes em cima da minha perna enquanto eu gritava, Meu Jesus. e desmaiei ali, e aí foi ambulância, né, foi a ambulância para poder me levar até o primeiro hospital em Niterói. E ali, começa um período na minha vida, que não foram 6 meses, nem 1 ano, eu passei 2 anos, dos meus 9 aos 11 anos de idade, internado dentro de hospitais, né, não foram um, foram vários, né, no Rio de Janeiro e em São Paulo, e eu passei esse tempo todo nos hospitais para que descobrissem o que eu tinha, o que estava acontecendo e todos os processos que eu passei, nesse tempo. Sim. É, E quando você falou aí que eles teve esse sonho, eu acredito, Samuel, que Deus revelou para eles. sim, Deus revelou para eles, o que você ia passar até para eu acho que até para prepará-los, né. sim. E quando vocês saíram dali e foram para esse hospital, esse Uhum, primeiro hospital, que você falou que ficou internados em vários hospitais, né. sim. Esse primeiro hospital que você chegou nesse hospital, você já conseguiu ali, já identificar o que é que você tinha, quanto tempo você ficou nesse primeiro hospital, qual foi os procedimento que os médicos fizeram e falaram para ele que você estava tendo naquele Sim. momento? É, na verdade, nesse primeiro momento, eles não conseguiram identificar. Eu cheguei no hospital, muita dor, Sim, e ali eles começaram um processo, foram alguns meses, na verdade, para tentar descobrir o que eu tinha. Eu estava falando com meu pai hoje, né, sobre eu liguei para ele, falei: "Pai, me conta aí de novo alguns detalhes, me conta algumas coisas", né, porque tem a experiência de quem viveu, sim, que sou eu, que sofreu na pele, e sim. tem às vezes os pais que dizem que sofrem ainda mais, né. O dobro, os pais É. sofrem o dobro. Então, assim, e ele contou ali com detalhes, nome de médicos e datas, mas uma das coisas que ele contou, ele falou, e eu me lembro desse exame, um exame específico, Sim, que era, eles colocaram tipo uns eletrodos para ver, eu não sei se era na cabeça, eu sei que é para você ver a transmissão da informação do corpo, né? E sim, aí, depois de um tempo, o médico notou que o meu pescoço não respondia, que algumas partes do meu corpo não respondia, e ali ele começou a fazer mais exames, verificaram várias coisas. Eu sei que em um determinado momento, depois de pesquisar, depois de ir atrás, eles fizeram uma ressonância magnética, né, na minha medula. Eles identificaram na minha medula que eu tinha tido derrames, né? Eu tive meu 6 Deus. derrames na minha medula com 9 anos de idade, de um dia para o outro. Na verdade, eles identificaram que a minha medula ela tinha uma má formação, ou seja, no ventre da minha Meu mãe ela não Deus. tinha sido gerada da maneira normal, Sim, ela tinha como se fosse um bolo, como se fosse ali um emaranhado de nódulos ali, a minha medula, e ela tinha 9 aneurismas, né? 9 aneurismas que eu tinha sim. desde que eu nasci, só que 6 romperam naquela noite, né? Que Meu Deus revelou, que Deus. Deus falou. Deus vai falar. Então eu tava ali com muito sangramento, derrame dentro da medula, e aquilo começou Uhum. a afetar os meus órgãos, afetar o meu corpo.
Quando eu cheguei no hospital, logo nos primeiros dias no hospital, eu comecei a perder o movimento do meu corpo. Então, eu perdi o movimento das minhas pernas, eu Sim. não sentia mais minhas pernas, Uau. eu não conseguia mais mover, não conseguia mais andar, Sim. eu perdi o movimento do meu corpo, do pescoço para baixo, né? Do pescoço para baixo eu só conseguia mover os meus braços e pouco, eu não conseguia segurar um copo pesado. E eu fiquei totalmente em cima de uma maca. É interessante porque, assim, nem na cadeira de rodas eu conseguia ficar. Porque eu sentia muita dor na Muita dor. lombar, porque os aneurismas, o derrame era exatamente ali na lombar, no final da lombar ali. Então eu não conseguia dobrar a coluna. Meu Deus. Então eu tinha que ficar totalmente deitado numa máquina, na horizontal, e isso, os órgãos começaram a falhar, minha bexiga paralisou, eu não conseguia mais utilizar a bexiga, tive que colocar um catéter, uma bolsa de urina. O meu Uau. intestino paralisou, não conseguia mais comer comida sólida. Eu tive que, né, receber ali alimento, né, de outras formas, né, com os médicos. E os órgãos começaram a falhar, o corpo começou a falhar, minhas pernas começaram a ficar finas, como perna de paralítico, eu É, não porque usava, não tá usando, né, parado, atrofiando. atrofiando. Sim. E quando você chegou lá nesse hospital, que você ficou lá por quanto tempo nesse hospital você ficou? Nesse primeiro hospital você ficou por quanto tempo? Olha, eu não me recordo quanto tempo nesse hospital, porque eu acho que eu passei em mais de 6 hospitais, né. Então foi um período, eles foram me transportando de hospital em hospital, até tipo assim, de uma melhor situação, um melhor Sim, o médico, melhor médico. até que eu chegasse, eu fui para o melhor neurocirurgião do Rio de Janeiro, na época. Uhum. E aí aconteceu uma situação, uma provisão de Deus, e depois Deus abriu uma porta e eu fui parar o único hospital que eu realmente me lembro o nome, meus pais lembram melhor, mas o único que eu lembro o nome mesmo é o Beneficência Portuguesa de São Paulo, que é muito conhecido, um dos melhores hospitais do Brasil, e foi lá que eu fui, o último hospital que eu fui chegar, que era um dos melhores neurocirurgiões do Brasil e da América Latina, que olhou o meu caso ali. E as dores, como é que essas dores elas quando você estava nesses 6 hospitais que você passou, era Uhum. uma dor constante, ela diminuiu, os medicamentos conseguia Uhum. paralisar essa dor ou você tinha dor o tempo todo? Como que era? Sim. Quando você chegou ao hospital, ser tratado, ser visto pelo médico, Uhum. exames feito, Sim. você ainda ficou continuando tendo a mesma dor que você chegou aí chega no médico? Sim, é a mesma dor. Assim, como a minha medula estava com derrame, Sim, então é a medula que manda a informação da dor para o cérebro, né? sim. Ela que manda a informação do que está acontecendo com o corpo. Então, a minha medula, infelizmente, ela mandava informação constante de dor. Uau, Então, na verdade, eu sentia dor o tempo inteiro. meu E, tipo assim, Deus. quando havia algum choque, alguma movimentação do corpo, é uma dor interna, era uma dor que saía assim, como se fosse de dentro da alma, assim, de Meu dentro de um Deus. negócio absurdo, assim. E às vezes, quando eu lembro, assim, às vezes vem a memória, assim, da dor, e até hoje é tão intenso que quando eu lembro do nível da dor. Uau, Então, assim, eu tomava morfina, eu fiquei o tempo inteiro tomando anestésicos fortes mesmo, meu Deus. em dosagens, né, Sim, regradas, para poder uhum. aguentar. Aguentar a dor. Eu só dormia, assim, por muito tempo, eu tinha aquele sono de dormir e acordar. Então, sono direto era 40 minutos, entendeu? Direto acordava com dor e anestésico. Então, assim, foram noites e noites e noites em claras, lidando com dor, lidando com tudo isso, né? Eu me Sim, lembro que em um determinado ponto, né, do testemunho, eu fui pro Sara Kubitschek, no Rio de Janeiro, sim. que é muito É muito conhecido. conhecido, ele também tem em Brasília, né. Ele Sim, é um hospital muito bom. é um hospital muito bom. Eu fui em Brasília quando era criança, Sim, e é até interessante porque agora com 28 anos de idade, eu fui no Sara Kubitschek de Fortaleza fazer um check-up. E olha, até hoje eles têm o meu caso, ele tem minha ficha, desde quando eu era criança. meu Tanto Deus. que quando eu cheguei em Fortaleza, que eles olharam meu caso, imediatamente eles abriram uma vaga para eu poder para eu poder entrar e fazer Ser check-up. Eles falaram: assistido, né. "Poxa, sua ficha fala aqui que você não anda. Meu Deus, olha pra você ver. Sua fila não era para você estar vivo".
E ali eu fiz todos os check-ups, né, agora com 28 anos de idade, e tudo perfeito para a glória de Deus. E esse processo de que começou aos 9 anos, Samuel, ele foi até quanto tempo? Esse processo que você de para você ser curado, quanto tempo que durou esse processo? É 2 anos, né. Foi dos 2 meus anos. 9 aos 11 anos, né, que eu passei ali no hospital, passei porque às vezes a pessoa olha a história, né, ela não Sim, imagina os detalhes, os mas eu detalhes. que vivi a história, é uma história de alguém que está internado. Sim, Então, aniversário no hospital, Natal no hospital, Ano Novo no hospital, cortar cabelo, eu sei como é cortar 2 anos cabelo é no muita hospital, coisa. é banho de esponja, porque você não Sim, pode ir no não banheiro, tem você não tem como como. levantar. Então, assim, é sonda, várias vezes ao dia para trocar bolsa, é sua mão inchar de um lado, porque não tem mais a veia, inche o suficiente, tem que trocar para outra mão. Aí quando passa algumas semanas tem que trocar para outra mão. Então, assim, é tomar várias injeções, vários tratamentos, até você ver o que é que tá funcionando. Quando eu fui pro Sara Kubitschek, Uhum, eles tentaram um tratamento experimental, né? Eu tava até falando com uma amiga minha, que ela é médica aqui nos Estados Unidos, sim. e eu falei pra ela, eles me deram um remédio chamado carbamazepina. É o nome do remédio. E eu falei pra essa minha amiga que é médica, e ela disse, cara, eu sei que remédio é esse. E eu falei, olha, esse remédio, quando eu tomei, ele me deu uma reação alérgica, que a minha pele começou a cair, descamar, cair e ficar em carne viva. Então Meu ficou em carne viva nos meus ombros e os meus pés ficaram em carne viva, a pele começou a cair. E ela disse, Samuel, isso é incrível. Ela falou, olha, você tem que trazer seu caso pra gente estudar. Eu vou pegar o neurocirurgião. Já tem, né? Já tem todo Sim, estudos e coisas, mas ela falou, não, traz que precisa virar caso de pesquisa, porque ela falou que é raríssimo acontecer essa reação alérgica com esse medicamento. meu Mas era um Deus, medicamento para tentar controlar a dor. a dor. Então, como a morfina tinha suas limitações, Sim. eu passei por vários tratamentos e remédios experimentais para tentar me fazer suportar aquilo que eu estava vivendo, né. Meu Deus, Samuel. E quando você falou que suas pernas foi atrofiando, vocês começaram a fazer uma terapia. Sim. Como que você conseguiu voltar a andar novamente? Como é que foi isso? Aí foi Deus, né. Aí foi Deus. Na verdade, assim, continuando, né, o que aconteceu, eu estava ali no Rio de Janeiro Sim, e eu não conseguia mover, meu corpo paralisou do pescoço para baixo, e eu fui tendo esses órgãos que estavam falhando. sim, E ali a gente começou a, depois da ressonância, descobrir o que tinha e foram tentar fazer algum tratamento, né, para poder ver o que é que podia ser feito. E surgiu ali um médico, era um neurocirurgião lá do Rio de Janeiro, é um dos melhores médicos, e o que tinha a se fazer era fazer uma embolização, que é você pegar um catéter, um fio, menor do que, sim, menor do que um fio de cabelo fininho, você faz uma perfuração na virilha e você meu vai Deus. tentar desobstruir os outros aneurismas que estavam Sim, lá e tentar, né, fazer a situação ficar melhor. Só que desde o primeiro momento, o médico chamou meus pais e disse: olha, pai e mãe, eu preciso trazer uma realidade para vocês. O que o teu filho sofreu, ele tem uma doença degenerativa e é incurável. Não tem o que se fazer. O que perdeu, tá perdido. meu Deus. O pescoço dele que não move, porque uma das coisas era que a medula começa aqui no Sim, pescoço, é então muito meu pescoço ele isso, estava enrijecido e eu não movia ele. não movia. Então eu não movia. Eu lembro que eu ficava deitado na maca e eu não conseguia nem olhar para a TV que estava na frente, eu olhava para o teto, que eu Senhor. não conseguia dobrar o pescoço. Uhum. Então, assim, ele disse: olha, o que o teu filho sofreu é irreversível, ele nunca mais vai andar, o teu filho não vai ter as pernas de volta, o teu filho não vai ter os órgãos, não vai funcionar da mesma forma. E ele foi falando tudo isso. Ele disse: olha, o que a gente vai fazer é tentar dar mais tempo de vida pro teu filho. Meu Deus, É e tentar prolongar o tempo de vida dele. Só que assim, Adriana, eu venho de uma casa que é uma casa que tem dedicado a vida ao Senhor. Meus pais serviam o Senhor, meus pais eram pessoas de oração, isso faz pessoas toda a diferença, né? faz toda a diferença de igreja. Então, Com durante certeza. todos esses processos, no meio do desespero deles, que não foi pouco, Eles eles tinham paz, né?
eles tinham paz, Sim. eles tinham esperança no Sim, essa Senhor. paz que excede todo entendimento é isso, né? Você ter paz no meio do caos. É ter paz no meio do caos. E ali eles tiveram. A gente estava morando em outro estado, sem família. E eles Meu começaram a ter Deus. que praticamente viver dentro de um hospital, Sim, viver dentro dessa situação. Eu tinha mais dois irmãos, né? Minha irmã e meu irmão, que ficaram praticamente com os vizinhos, sim. enquanto a gente passava por toda essa situação. No meio dessa situação, aqui, se for contar a história, tô, na verdade, já devendo, eu tenho que escrever um livro dessa história, que é Escreve. muitos detalhes, porque Sim. Deus é um Deus de detalhes. Deus é um Deus de detalhes. Deus é um Deus que ele se revela não só nas grandes coisas, É nos mas detalhes. nos pequenos detalhes. Sim, é Então, em verdade. tudo nessa história, meu pai, no meio dessa história, perdeu o emprego. Meu pai perdeu o plano de saúde, negou cirurgia. Meu Deus. A gente teve que sair a revelia de um hospital, porque o hospital não queria que a gente saísse para ser transferido para outro. Mesmo que se a gente ficasse, eu podia morrer, porque o hospital não tinha mais suporte. Então, assim, foram todos esses processos, essas crises, mas em tudo isso, Deus se manifestava. Eu queria contar essa história, que é quando a cirurgia foi marcada no Rio de Janeiro com esse Sim. neurocirurgião, e eu ia fazer a simbolização. Ia ser a primeira. E a gente sabia, né? Foi dito pra gente que não ia mais andar, todas essas coisas. E a cirurgia foi marcada. Adriana, eu fui pra dentro do centro cirúrgico desse hospital. Eles me anestesiaram, né? Entubaram. Era uma cirurgia, sem cirurgia de imobilização, cirurgia de 15 horas. Meu Deus. Então, que é de alto risco, que eu podia. Quando você tá Com lidando com certeza. medula, quando você tá lidando com aneurisma, qualquer Perder coisa pode tudo. acontecer. Morrer, perder tudo. E eu entrei para dentro da sala cirúrgica, minha mãe é enfermeira, ela entrou comigo. Eu me lembro até hoje, Adriana. A minha mãe, ela orava em línguas. Meu Deus. Dentro do centro cirúrgico, com touca, com luva, o médico, para começar a cirurgia, era orando em línguas, estendendo as mãos sobre mim, orando até o último minuto que o médico ia começar. Só que nesse dia, eu vou te contar o que é que Deus fez. Tinha um vendedor de bombom dentro do hospital, vendendo do lado de fora. Aí eu falei até com meu pai hoje. Aí ele disse assim: olha, a gente tava lá, a minha mãe tava no centro cirúrgico, tudo, Sim. e esse vendedor de bombom, ele tinha ido no banheiro, ele sai no corredor, eu não sei como, ele chega perto da minha mãe, chega perto do centro cirúrgico, e ele profetiza. Meu Ele era Deus. um profeta de Deus. E ele disse assim: assim diz o Senhor pra ti, mulher. Deus manda te dizer: ninguém vai tocar no teu filho hoje. Glória a Deus. O Chego a teu ficar filho emocionada com isso, sabia? o teu filho não vai operar. Glória a E Deus. Deus, ele avisou. Só que eu vou te contar. Aí minha mãe ficou, poxa, eu recebi essa palavra, só que esse é o melhor médico, é a melhor situação pro meu filho, eu não posso cancelar a cirurgia. Meu E ela Deus. entregou pro Senhor e disse: Deus, se for o Senhor, que o Senhor tome providência. E ela Sim. continuou em oração. Adriana, o médico foi me operar. Ele entrou, todo mundo pronto. Eu estava anestesiado, entubado, pronto para operar. O médico com luva, com máscara. Ele dá 2 passos para trás, chama minha mãe, que estava lá dentro, que era enfermeira, pede para ela sair, chama o meu pai. Ele olha para minha mãe e meu pai, sem minha mãe ter contado nada. Ela só tinha recebido a profecia de um vendedor de bombom dentro do hospital. Meu Deus. E ele olhou pro meu pai e pra minha mãe e disse assim: eu não me sinto capaz de operar teu filho. Meu Jesus. Eu não vou operar teu filho hoje. Pode levar ele de volta pra UTI. Meu Ele não Deus. vai, eu não tenho condição, eu não vou fazer essa operação. Porque o teu filho vai morrer nessa maca. Só que isso foi uma notícia muito devastadora, porque era o melhor médico. Sim. Então, tanto que eu voltei pro quarto de hospital, não tinha mais nem ninguém que a gente conhecia que pudesse me operar. E ninguém conhecia. E aí eu passei, eu acho que coisa de 2 meses, tentando achar uma outra situação, uma outra Sim. pessoa. E um belo dia, a minha mãe tava orando do lado da minha maca. Do lado da minha maca. E ela disse que ela teve uma visão de Deus. Ela viu um telão descendo do céu. Um Deus. telão. Deus mostrou. E ela viu ela entregando os meus exames para um médico específico. E ela viu a cara e ela viu o cabelo. Meu Jesus. E se passou um tempo,
Deus criou uma oportunidade, ela ouviu, alguém indicou para ela que tinha esse cirurgião, que era melhor ainda, lá em São Paulo, da Beneficência Portuguesa de São Paulo. Meu Ela Deus. pega um avião, vai para São Paulo, para encontrar com esse cirurgião. Quando ela entra dentro do consultório, É o que ela viu, é o cirurgião que Deus tinha mostrado. Porque Deus, ele se revela. se revela. Ele se revela para aqueles que o temem, para aqueles que o amam, para aqueles que os buscam, né? A palavra de Deus diz Sim, que se você bater na porta, o Senhor, ele disse, bate na porta, ela vai se abrir, né? A Bíblia diz que Deus, ele tá disponível, né? Para que você o conheça, né? Ele tá disponível para que você fale com ele, e ele tá ali para te ouvir e te responde. sim. Eu te desafio, né? Que você que tá ouvindo esse podcast, a você falar com Deus. Se você falar com Deus, É você vai ver o verdade. que ele pode fazer na sua vida, você vai ver como ele pode transformar a sua família, como ele pode transformar a sua vida. Deus, ele é poderoso, ele é tremendo. Não tem ninguém que cuide melhor do que Deus, não tem ninguém É que honre verdade. melhor do que Deus, não tem ninguém que faça mais do que o Senhor, não tem ninguém que possa resolver a sua vida melhor do que Deus. Não tem ninguém. E é verdade. Quando você fala assim, você falando sua mãe, eu me emociono, porque eu também tenho um filho, né, que também já é casado, eu acho que é praticamente quase a sua idade, e assim, o poder da oração de uma mãe. Uhum, E ver, quando você fala, quando você está contando aqui, eu fico imaginando as cenas sim. dela lá, sendo visitada por Deus e tendo essa revelação. Eu imagino assim, quão difícil foi, né, aquela decisão Uhum, de você estar ali, né, buscando sarar dessa enfermidade, tendo a possibilidade de ser curado e você ter que deixar de fazer essa cirurgia sim, por uma, uma direção de Deus, sim, né? sim. E depois que vocês foram voltaram para esse novo médico que Deus revelou, que Deus, né, Uhum. colocou esse médico, como que foi? Rapaz, a história é longa, é difícil, não foi nada fácil. É porque tem desertos na nossa vida que a gente passa que realmente eles têm tempo de Sim, duração. Tem um texto que eu gosto muito na Bíblia, sim, é quando fala em Jeremias, né? Aquele versículo que a gente ama muito, que diz assim: é porque eu sei, né? Jeremias 29:11. 29 Porque eu anos. sei os planos que tem a respeito de vós, planos de paz e não de mal, né? E a gente fica ouvindo os planos do Senhor a nosso respeito, é um versículo muito lindo. Lindo. Mas o versículo anterior, Deus ele vai falar, o povo tá cativo na Babilônia, tá cativo num povo estrangeiro, Sim. e a Bíblia fala que Deus diz assim, olha, vocês estarão no cativeiro 70 anos. Meu Ou Deus. seja, Deus sabia antes deles, desde o começo, exatamente quanto anos iria durar o cativeiro que eles estavam. Então Deus sabia exatamente quantos anos eles iam passar naquele deserto, naquela situação e Sim. naquele sofrimento. Então Deus disse assim: olha, eu já sei o quanto vai durar. É por isso que eu digo que no final, os meus planos, eles são perfeitos, eles são agradáveis, eles são planos de paz. Então, embora a gente está passando por situação de sofrimento, situação de adversidades, Sim. existe paz em saber que o nosso Deus, a qual a gente depende, a qual a gente sabe que cuida de nós, ele sabe exatamente os nossos limites, ele sabe exatamente até onde a gente aguenta e ele sabe exatamente quanto tempo vai durar. Glória a Deus por isso, né? Mas o Deus que se revela para nós, né? A Bíblia diz assim que Paulo falou, né? Que ele se alegrava nessas leves e momentâneas tribulações, porque elas não se comparavam com a glória que estava por vir. Então, assim, essas tribulações que a gente passa, que são terríveis. Eu não vou diminuir o quão terrível é Verdade. as coisas que a gente passa na terra, no mundo que jaz no maligno. Mas nós temos uma esperança que não é daqui. Quando, quando eu estava dentro do hospital, e eu vou chegar na transferência para São Paulo, Sim. é, duas mulheres bateram na porta do meu quarto. Elas estavam evangelizando. E elas estavam evangelizando de porta em porta no hospital, e elas bateram na porta do meu quarto. E elas disseram assim: olha, a gente tá orando, né? E eu e a minha tia. Eu creio que era em São Paulo. E
elas disseram, a gente pode orar por vocês? E eu falei, né, da maca, né? Eu falei, pode, eu sou cristão, eu creio em Deus, pode orar. E elas oraram a Deus, né, por cura, oraram a Sim. Deus me visitando. E eu disse assim, eu tinha uns 10 anos, eu disse, eu queria que vocês continuassem aqui, junto com a minha tia, eu queria que vocês fossem testemunhos da minha oração. E eu orei a Deus, inspirado pelo Espírito Santo. Quanto mais eu lembro o que eu falei, eu vejo que aquilo não veio de mim. Sim. E eu orei a Deus e eu disse, Deus, nas vigílias da casa da minha mãe, né? Minha mãe fazia muita vigília, muita oração na nossa casa em Fortaleza, via muita gente orar. E eu disse assim, nas vigílias da casa da minha mãe, eu conheci um Deus que levanta paralítico, um Deus que abre visão de cego, um Deus de milagres. E eu disse, Deus, eu Sim. sei que se o Senhor quiser, basta apenas uma palavra para o Senhor me levantar dessa maca. Eu sei que se o Senhor quiser, eu ando. Se o Senhor quiser, eu estou curado. Se o Senhor decidir, está decidido. Aí eu disse assim, Senhor, se o Senhor me levantar dessa maca, eu vou dedicar a minha adolescência, a minha juventude, a pregar o teu evangelho. Eu vou dedicar a minha vida para a tua glória. Senhor, se o Senhor me levantar dessa maca, eis-me aqui, Senhor. Eu não terei vergonha do teu nome. E eu irei às nações da terra, declarando quem tu és. E eu falei isso pro Senhor, mas eu continuei a oração. E é aqui que eu acho que veio a inspiração do Espírito Santo. Sim. Eu disse, Deus, mas se o Senhor não me curar, eu sei para onde eu vou. Eu aprendi para onde eu vou. Eu sei o que espera por mim. Se o Senhor não me curar, para mim o Senhor vai continuar sendo o mesmo Deus que levanta paralítico. O Glória a Deus. mesmo Deus que abre visão de cego. O mesmo Deus de milagres. E eu vou morrer crendo. Eu vou morrer sabendo que existem moradas celestiais preparados para aqueles que amam o Senhor. É verdade. Então, assim, o diabo que a gente fala, ele fica maluco Meu Deus do quando céu. um filho de Deus entende que nem a morte pode pará-lo. Paulo disse: a morte para mim é lucro. Então, essas leves e momentâneas tribulações que a gente passa, essas lutas terríveis de um mundo caído, elas não se comparam com aquilo que já está preparado. E pelos olhos da fé, nós podemos contemplar e nós podemos saber. E quando você está passando, principalmente por enfermidade, você está dentro de um hospital, eu posso te admitir isso por passar por essa situação. Sim, Você fica sensível à voz de Deus. com certeza. Porque você ora constantemente e existe ali uma paz, uma força sobrenatural, que é o Espírito de Deus, que ele te traz convicção, ele te traz fé, ele te traz conforto. É por isso que a palavra de Deus diz: ainda que eu ande no vale da sombra da morte, o Senhor estará comigo. Ainda que eu ande pela chama, ela não arderá em mim, porque o Senhor estará comigo. Então o Senhor ele não nos prometeu nos livrar 100% da fornalha, Verdade. porque nós estamos no mundo caído, mas ele prometeu que ele sempre estaria conosco. Sempre estaria conosco. E aí a transferência que você falou que vai falar sobre a Sim, transferência. sim. E aí a gente tava nesse hospital, lá no Rio de Janeiro. Essa cirurgia não aconteceu e nós achamos esse outro médico, que era lá de São Paulo, né? E aí a gente foi fazer essa transferência para São Paulo, mas foi muito difícil. Foram muitos detalhes, né? Sim. Porque na verdade esse foi um hospital que ele não queria me liberar para ir ser transferido para esse outro hospital em São Sim. Paulo. E por diversos fatores, meus pais tiveram que assinar, né, um termo de revelia para me tirar no De lá. hospital para poder levar para esse outro médico. Só que foi tanta coisa, Adriana. Quando a gente foi sair desse hospital, a gente tinha contratado uma ambulância. Quando a gente me colocaram dentro da ambulância, eu lembro porque eles me tiraram de dentro do quarto do hospital e me colocaram assim a minha maca no meio da rua, né, para poder Sim. colocar dentro da ambulância. Eu me lembro que foi uma das primeiras vezes assim, muito tempo que eu vi o céu. E eu lembro dessa memória de ver o céu. E eles estavam para me colocar dentro dessa ambulância e quando eles foram ligar a ambulância parou de funcionar. Meu Deus. Parou de funcionar. Aí meu pai foi, junto com um amigo, teve que contratar uma ambulância particular assim, na hora, para poder me levar para o aeroporto. Quando eles chegaram no aeroporto,
Meu pai tinha comprado 10 cadeiras no voo da... Não sei se era Latam, não sei qual era a empresa. Mas eram 10 cadeiras porque tinha que desmontar as 10 cadeiras para colocar minha maca. Uau. Porque aí você desmontava as Sim. cadeiras e aí colocava a maca no lugar. E aí eles compraram e quando chegaram lá, não achavam a passagem. Meu Jesus. E uma luta, uma Uma luta. luta. E aí a equipe que tinha ido comigo lá pro aeroporto, ela tava orando, né? Na verdade, alguns eram cristãos ali, enfermeiros, eles começaram a orar junto com minha mãe, e aí se resolveu a passagem. Só que era tão interessante, porque o voo já tinha sido embarcado. O voo já tava para decolar. Eles tiveram que descer todos os passageiros para desmontar. O voo atrasou mais de 2 horas para poder colocar minha maca no lugar para eu poder ir para São Paulo. E é interessante que quando é uma parte muito linda do testemunho, porque são muitos detalhes. Sim. E quando o avião ele pousa em São Paulo, isso é para quem crê. E normalmente eu não conto essa parte do testemunho sempre, porque são coisas muito específicas Sim. de Com intimidade certeza. com Deus, mas eu senti de contar aqui, eu tô contando essa parte do testemunho com a parte que eu nem sempre conto, mas é interessante porque quando minha mãe pousa em São Paulo, a minha mãe, 10 anos antes de tudo isso acontecer, ela tinha tido uma experiência com o Senhor. E ela disse que ela teve como se fosse uma experiência ali, como se fosse fora de corpo, né? Uma experiência com o Sim. Senhor. E ela viu ali, o Senhor mostrou em visão para ela. Ela disse que é como se ela sobrevoasse a cidade do Rio de Janeiro, isso há 10 anos atrás. Olha só. E ela ia o Senhor levava ela para uma pista de avião. Foi como se fosse um visão que ela Sim, uma teve. visão. E ali ela via um avião e o Senhor falava para ela assim, Giovânia, é o nome da minha mãe. O Senhor dizia: aconteça o que acontecer, esse avião vai levantar voo. Glória a Deus. E eu vou mostrar a minha fidelidade para com a tua vida. E isso foi há 10 anos antes, quando ela pousa no Rio de Janeiro. Eles pegam, desembarcam todo mundo, eles me tiram de dentro do avião e eu fico no meio da pista de pouso, esperando a ambulância chegar. E minha mãe foi, é interessante porque minha mãe foi sozinha, porque meu pai tinha sido demitido do emprego e ele tinha conseguido outro emprego, Deus tinha aberto outra porta numa empresa melhor. Glória a Deus. E só que ele tinha que ir para Curitiba, ele estava em Curitiba, resolvendo coisas que ele não podia faltar, e minha mãe foi sozinha, imagina, sozinha, Meu Deus. me levar o filho com a maca para São Paulo. E eu tô lá naquela pista de pouso, e minha mãe olha esperando a ambulância para entrar, e ela olha para um lado e para o outro, ela olha para o avião, e Deus lembra a visão que ele deu há mais de 10 anos. Meu Deus. E ele disse assim, Giovânia, lembra disso, olho para os montes, de onde virá o meu socorro? Meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. E ela ali é confortada pelo Senhor, por quê? Porque quando ela estava indo para São Paulo, além de todas essas coisas que aconteceram, Meu Deus. a Unimed, que ia fazer a cirurgia em São Paulo, manda um comunicado dizendo que não ia fazer cirurgia mais. Nossa. Porque eu tinha que fazer 10 cirurgias. Eram 100 mil reais cada uma. 15 horas de cirurgia cada uma. E já estava aprovado pela Unimed. Só que a Unimed foi e cancelou. E quando eu cheguei em São Paulo, eu não podia entrar no hospital. Porque o hospital não me admitia, porque o plano de saúde não admitia. Tanto, Adriana, que a situação foi tão difícil que eu fiquei numa casa de uma amiga da minha mãe, no Brás, esperando para poder entrar no hospital. Deus foi tão fiel que eu só entrei no hospital antes da Unimed aprovar, porque Deus preparou uma pessoa, um amigo do meu pai de São Paulo, que conhecia o diretor do hospital, e o diretor do hospital me permitiu entrar no hospital antes da Unimed ter aprovado. E é tão tremendo, porque o meu pai tinha mudado de empresa. Sim. A empresa que ele estava era uma empresa muito grande de engenharia, e a empresa, ela entrou, Deus, olha a providência de Deus em todos os detalhes aqui que eu estou contando para você. Deus de detalhes. Deus de detalhes. A empresa ameaçou cancelar todo o contrato da empresa no Brasil inteiro com a Unimed, se ela não liberasse a minha cirurgia.
E aí a Unimed voltou atrás Sim. e liberou a cirurgia Meu para poder Deus. fazer lá na Beneficência Nossa, Portuguesa de São meu Paulo. Deus. Então essa foi a Nossa, é muito assim transferência. emocionante, viu? Nossa, como ver assim os detalhes, o agir de Deus, sabe? Por isso que eu falo, o agir de Deus é lindo mesmo, né? Eu fico assim, quando você fala assim, conta sobre a sua mãe, eu fico aqui, como mãe, eu fico, sabe, imaginando aquelas coisas acontecendo com você e a aflição que poderia estar no coração dela naquela hora. Muitas vezes eu acho que ela queria, tipo assim, Deus, troca de lugar, deixa eu no lugar de Samuel. Porque a gente, como mãe, quer isso. Meu Deus, cura meu filho, troca eu, deixa eu passar por isso. E assim, e o mais lindo, Samuel, é ver o relacionamento que a sua mãe Hum, tem com Deus. Sim, E você, como filho, se beneficiar disso, sim. né? Então, pode seguir aí a fala. Na verdade é isso, né? A minha mãe, eu costumo dizer que eu passei aí toda a minha adolescência, né? Toda a Sim, minha infância ali nas orações, nas sim. vigílias, né? Na igreja, na palavra, na escola Instruindo mesmo dominical. o filho no caminho. Então, quando a crise chegou, existia dentro de mim, mesmo que eu não soubesse, existia uma base de fé, um Com legado de certeza, fé. com Eu certeza. costumo dizer que a maior riqueza que você pode dar para um filho não é uma herança. Dinheiro não é a maior riqueza que você pode dar para um filho, Sim, é a fé. a fé. Esse é o maior legado, esse é o maior tesouro que você pode Verdade. liberar na vida do seu filho. Porque quando ele precisar, quando ele passar por uma crise, ele vai ter uma base, ele vai ter uma rocha firme, Com onde ele certeza. pode fincar o seu pé, onde ele pode crer, onde ele pode sobreviver, né? Onde ele pode Sim. confiar. E foi assim na minha vida, para a glória de Deus. Eu tava lembrando porque são são testemunhos, tantas coisas Sim. que aconteceram. Quando a gente chegou em São Paulo, né, e a gente ficou nesse hospital, e como os meus pais estavam até me falando hoje, meus pais, nesse meio tempo, eles evangelizavam. Eles Sim. evangelizavam as pessoas que estavam do meu lado, no leito, né, crianças que estavam em enfermidade, né, eu estava lá na UTI com Sim. aneurisma, com derrame, mas tinham pessoas que estavam em transplante de fígado, crianças que estavam com câncer, e eles evangelizavam os pais, Sim. e sabe, evangelizavam quem foi Sim. passando o processo, Deus foi se manifestando. E meu pai, lá em São Paulo, ele estava uma vez, e ele estava passando muito mal, porque eu tinha feito, eu vou chegar lá nesse ponto, mas eu fiz algumas cirurgias e eu tive parada cardíaca, né? Uhum. Eu cheguei, né, a ter parada cardíaca Sim. e tive que ser ressuscitado, desfibrilador e tudo mais. E ali meu pai, ele ficou muito nervoso, ele ficou muito desesperado, né? Sim. E ele rangia os dentes, ele botava muita pressão nos dentes, ele quebrou os dentes. Alguns dentes, ele quebrou os dentes. E ele tinha que ir no dentista. E ele saiu em São Paulo, meio que de noite, com um amigo que estava ajudando a gente, um servo do Senhor que estava ajudando a gente. E ele saiu e ele disse: Olha, Ricardo, eu tenho que ir pro dentista, cara. Só que quando ele chega no meio do caminho, ele tava muito aflito e ele tava com vontade de morrer, na verdade, tá com vontade de se Sim. entregar. E ele disse assim: Olha, Ricardo, eu preciso no dentista, mas eu não vou no dentista. Me leva numa oração. Me leva num lugar para eu ouvir a voz de Deus. Eu preciso. E eu acho que eles tinham contato de uma igreja, de um local, assim, num local bem humilde. E eles fazem a viagem, eles vão lá. Sim. E quando ele chega lá, o meu pai estava tão fragilizado, estava tão cansado, que eles colocam ele no banco da igreja, ele cai. Ele não consegue ficar de pé, ele estava andando carregado por esse meu amigo. Eles pegam ele do banco da igreja e eles Sim. levam a casa da missionária que pregava nessa igreja, que era a casa do lado, assim, a casa de uma irmã do lado, e eles levam ele para um sofá e essa missionária vai ver ele, vai orar com ele. E quando ela entra na sala, Adriana, ela olha pro meu pai sem nunca ter visto ele na vida dele e diz assim: "Homem, Deus manda te dizer que tu precisas ir ao dentista. Meu Deus. Homem, Deus manda te dizer que tu precisa ir ao dentista." E aí meu pai disse: Não, mas eu troquei o dentista pelo Senhor. Ela disse assim: Dentro da tua Bíblia, ele tava com a Bíblia debaixo do braço, assim, grossa, grande. Sim. Disse assim: Dentro da tua Bíblia, ela não sabia de nada, tem uma foto. Tu
e teus 3 filhos. Abre a tua Bíblia. Ele abriu a Bíblia e tinha uma foto. Ela pegou, tinha ele abraçado comigo, minha irmã, meu irmão. Só que eu saudável. Aí ela olhou e disse assim, ela botou o dedo na minha testa. E disse assim, esse aqui tá dentro de um hospital. Meu Deus. Numa maca. Mas o Senhor manda te dizer, ele vai andar. Glória a Deus. E Deus, ele usou aquela mulher, não só uma, mas Deus usou seus profetas. Glória a Deus. Eu me lembro, no meio desse processo também, que são coisas sobrenaturais, né? E eu queria, assim, eu queria ativar a sua fé. O meu intuito com esse testemunho é que você ouça o que o Senhor fez. E o que ele pode fazer na sua vida, pela sua misericórdia, pela sua graça. E como que a sua fé aumente. Às vezes a gente menospreza muito o que Deus pode fazer. A gente pensa que Deus é homem. Deus não é homem. Deus é todo poderoso. E eu me lembro que uma certa vez, quando a gente ainda estava no Rio de Janeiro, né? Minha tia tinha vindo de Fortaleza para me ajudar, para ajudar a gente, né? Sim. Com meus pais, cuidar de mim. E nesse período específico, o médico tinha liberado para que eu ficasse na maca em casa, né? Meus pais tinham montado um quarto ali especial e eu tava em casa, no apartamento, Sim. né? Enquanto minha tia tava visitando e com os meus irmãos. E minha mãe foi deixar essa minha tia no aeroporto do Galeão, lá no Rio de Janeiro. Só que quando ela voltou na ponte Rio-Niterói, a gente morava em Niterói, para quem é do Rio, a ponte Rio-Galeão, ela fechou. Porque às vezes quando dá muito vento, eles fecham a ponte. E a ponte fechou e ela não conseguia voltar. Só que era a minha mãe, que como ela é enfermeira, ela que passava sonda para eu poder urinar. Para minha bexiga poder fluir. E como ela não conseguia voltar, ela não vinha a tempo, eu comecei a sentir muita vontade de urinar, né, de usar minha bexiga. E não dava tempo dela voltar. E chegou um certo ponto, eu criança, né, com uns 10 anos, eu comecei a chorar, comecei a gritar com muita dor. Não conseguia funcionar por conta própria. Ela passava a sonda nessa época, 5 vezes ao dia, para eu poder usar a minha bexiga, e ela não conseguia voltar. E meu pai também não dava tempo, porque até para me levar para o hospital tinha que ter todo cuidado, tinha que dirigir devagar, eu não podia, a vibração era toda uma dificuldade. E eu lembro que nesse dia, eu olhei pro meu pai, eu tava gritando de dor. E eu olhei pro meu pai e disse, pai, mais uma vez, né? Como no começo do testemunho, eu disse, pai, eu tô morrendo. Pai, eu não aguento mais. Pai, eu não aguento mais de dor. Pai, eu não consigo mais. E eu me lembro, até hoje, eu tava no quarto, nessa época, por causa do anestésico, em alguns momentos eu estava conseguindo, por alguns minutos, ir para uma cadeira de rodas. E eu lembro que eu estava sentado na cadeira de rodas, que é essa cadeira de rodas que é pra urinar, né? Aquela que você bota no banheiro, debaixo do chuveiro. E eu estava sentado nessa cadeira de rodas e eu estava gritando de dor, chorando de dor. E meu pai, ele estava desesperado também. E ele olhou, eu lembro até hoje, ele olhou pro céu. E ele começou a falar com Deus. E ele levantou as mãos pro céu, assim, Adriana. E ele disse assim, Deus... Eu nem lembro o que ele falou. Ele só disse, Deus, eu preciso de ti agora. E ele pegou as suas mãos e ele impôs as suas mãos. Ele botou a mão dele em cima da minha barriga. E eu lembro até hoje, estava quente a mão dele. Tava queimando. Assim que ele colocou a mão dele, a bexiga liberou. Glória a Deus. Para a glória de Deus. Glória a Deus. Foi algo sobrenatural. Então foram muitos milagres. Muitos milagres, incontáveis, né? E eu cheguei na Beneficência Portuguesa de São Paulo já pra gente ir pro final. Sim. E eu tava internado. Eu fiz 4 cirurgias na Beneficência Portuguesa de São Paulo. As 4 cirurgias que eu fiz, as primeiras 3, né? Eu tive parada cardíaca. Então eu ia pra cirurgia, eram 15 horas de cirurgia, chegava no meio da cirurgia 7 horas, eu tinha parada respiratória, parada cardíaca, tinha que usar desfibrilador, tinha que voltar pra UTI. Ia pra segunda, um tempo depois,
o corpo não aguentava, tinha que voltar pra UTI. Ia pra terceira, o corpo não aguentava, tinha que voltar pra UTI. O médico chama meu pai, chama minha mãe, chama pra uma reunião lá e diz assim: pai, mãe, olha, o teu filho tá há 2 anos nesse processo, as pernas dele já estão finas, os órgãos, dois já falharam, ele sente dor, o corpo dele, a cada dia que foi passando, o coração não tá mais aguentando, não aguenta, a cirurgia é muito invasiva, a cirurgia é muito difícil. Novamente, não é pra curar ele, é pra dar mais tempo de vida, mas eu, como médico, eu tenho que dizer pra vocês que a gente chegou no fim da estrada. A gente chegou no fim do caminho. O teu filho, ele não tem 2 meses de vida. Meu O Deus. teu filho, ele vai falecer. Para um pai ouvir isso, para uma mãe, é muito desesperador. Sim, sim. E ele falou: olha, teu filho ele vai falecer, ele não tem muito tempo de vida. Ele disse assim: vocês são da onde, né? Conversando assim. Sim. E ele disse: ah, não, a gente é. Onde está a família de vocês? Aí meus pais falaram: não, nossa família está em Fortaleza, no Ceará. É de lá que nós somos. E ele disse assim: olha, pega o teu filho, leva ele de volta para Fortaleza. Ou seja, sai do melhor hospital do Brasil e para um. Na verdade, a gente foi nem para um hospital, a gente montou. Os meus pais montaram um UTI Lá na lá em Fortaleza, né? sim. Na casa de uma tia minha. E ele disse: pega o teu filho, leva de volta pra Fortaleza, porque o teu filho vai falecer, ele tem que se despedir dos avós, tem que despedir Meu dos parentes. E eu fui de São Paulo, depois dessas 3 cirurgias que não deram resultado, eu fui de São Paulo pra Fortaleza pra falecer, dentro de uma UTI, pra se despedir, né? E ali que é o fim mesmo dessa estrada, é o fim desse percurso. E eu passei uma semana em Fortaleza, Adriana. E quando eu cheguei no aeroporto, eu lembro até hoje, até meu amigo aqui que tá gravando o podcast com a gente, e o Kias era a mesma igreja, né, que eu congreguei. E eu lembro que essa igreja, a da cidade lá em Fortaleza, Sim. e outras igrejas no Brasil, elas fizeram relógio de oração, elas oraram e Campanha, buscaram sim. campanha e sabe, e também minha família. Eu lembro quando eu cheguei no aeroporto, tinha assim, muitas pessoas da igreja, uma multidão para Comovente. me receber no aeroporto de Fortaleza. E quando eu lembro que meus pais contam, né? E eu lembro também que quando as pessoas me viram, elas estavam muito animadas que eu chegasse. Disseram, não, vamos motivar ele, estamos Sim. animados. Só que quando elas chegaram, elas se assustaram. Meu Porque Deus. elas estavam olhando para alguém que estava no fim da sua vida. Meu Eles Deus. olharam para uma criança que realmente estava deformada por causa de corticoide, né? Tava uma situação terrível. E eu as pessoas me receberam, falei com as pessoas e fui para esse apartamento. Com a UTI montada, e minha mãe mais uma vez cuidava de mim, a Sim. madrugada toda, o dia inteiro. Meu pai tinha que estar lá em Curitiba, São Paulo, Rio de Janeiro, ali, umas 3 cidades, resolvendo as coisas. E minha mãe estava sozinha comigo e minha família lá em Fortaleza. Sim. E uma semana se passou quando foi num sábado, 5 horas da manhã, eu eu dormi, né, à noite, e foi tão interessante porque essa noite específica, Adriana, a minha mãe sempre passava a noite comigo. Ela não dormia na mesma cama porque não podia ter vibração. Sim. Então ela dormia ao lado. Mas nesse dia ela estava muito cansada e ela dormiu no apartamento do meu tio, que era assim, no mesmo bloco, só que em outro lugar. Sim. E eu dormi com a minha tia dormia no outro quarto, eu dormi só. E nessa noite eu dormi boa parte da madrugada. Eu dormi e apaguei. E quando eu acordei de manhã cedo, eu abri os olhos sozinho. E quando eu abri os olhos, meu coração começou a pegar fogo. Sim, eu começou a queimar. E eu nunca tinha sentido aquilo. Só que veio ali na minha mente, veio na minha cabeça, imediatamente, diante daquilo que eu estava sentindo. Eu pensei, Deus está aqui. Deus. Eu sabia que era o Senhor, eu sabia que era Deus. E antes que eu pudesse fazer qualquer coisa, antes que eu pudesse falar qualquer coisa, eu senti como se a glória de Deus Invadisse. estivesse invadindo aquele quarto. E antes que eu pudesse tomar qualquer reação, ele falou comigo.
A Bíblia diz que a voz dele é como voz de muitas águas. Só que eu posso te descrever como Deus falou comigo, ele fala de diversas formas. A Bíblia diz que ele fala através da criação, a Bíblia diz que ele fala através da sua palavra, ele fala através dos seus profetas, ele fala dentro de você através do seu espírito. Sim. Naquele dia, só que tem um lugar dentro de nós que Deus fala que nenhum homem pode falar. Ninguém, nenhum amigo mais próximo pode falar com a gente do jeito que Deus fala. E naquele dia comigo, Deus falou do meu interior, de dentro do meu espírito. Só que, lembra quando eu falei pra você que, e claro, o sobrenatural de Deus, mas quando a gente tá enfermo, a gente tá com a Sim, sensibilidade, a que a sensibilidade. gente tá à beira da morte. Sim. E Deus, ele falou tão claro, tão nítido, que eu não tinha dúvida que era o Senhor que falava comigo. E ele disse assim: filho, levanta e anda. Glória a Deus. Foi o que o Senhor falou comigo. E eu não conseguia mover, eu comecei a falar com Deus. Eu costumo dizer que o maior milagre é Deus falar conosco, né? Porque a Bíblia diz que nós éramos inimigos de Deus, separados do Senhor. Mas ele mandou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então Deus falar conosco, Deus se preocupar conosco, Deus nos dá salvação, esse é o maior milagre. É verdade. E naquele momento eu comecei a conversar com Deus. E eu disse: Deus, como é que eu vou andar se eu não movo minhas pernas? E o Senhor me respondeu. E ele disse novamente: filho, levanta e anda. E eu costumo dizer, Adriana, que se eu tinha fé para andar, naquele minuto eu tinha fé para voar. Deus. Eu não tinha dúvida nenhuma que Deus ia me levantar, porque Deus falou comigo. Sim. E eu tava numa cama, paralisado. A única coisa que eu movi um pouco eram os meus braços. Meu Deus. Eu peguei meus braços assim na cama e eu fui me arrastando Meu Deus. até a borda da cama. Devagarzinho, Meu Deus. com dor. E eu coloquei uma perna pra fora, coloquei a outra com a ajuda das mãos, eu coloquei uma Sim. perna pra fora, a outra pra fora. Tinha um guarda-roupa na minha frente. Deus. E eu peguei assim, na beira da cama, e eu me empurrei pro chão mesmo. Só tinha um chão, eu sozinho. Meu Só que eu tinha mais 3 aneurismas dentro da medula. Tudo que eu ouvi durante 2 anos foi: Samuel, tipo assim, não se esforce. Deus. Você não consegue andar. Fiz fisioterapia no Saara, Kubitschek. Eles mexiam na minha perna de um jeito, batiam pra ter Meu reflexo Deus, no joelho, nada. não tinha reflexo, não tinha Meu isso, não Deus. tinha aquilo. E todo tipo de exame, todo tipo de tratamento, dentro da água, com negócio de fisioterapeuta de todo jeito, em casa, no hospital. E eu não sentia nada. E naquele dia eu peguei, me empurrei e eu caí ali no chão, né? Fui em direção ao chão. Sim. E quando minhas pernas tocaram no chão, quando a sola dos meus pés tocaram no chão, debaixo daquela Deus. palavra que Deus tinha falado, imediatamente eu comecei a sentir minhas pernas. Meu Deus, glória a Deus. Imediatamente eu comecei a sentir a sola Glória dos a meus Deus. pés, as minhas pernas. Eu tava com as pernas tremendo, elas estavam Sim. tremendo porque Muito tempo também. muito tempo os músculos não aguentavam, Sim. né? Mas ali não era natural, ali era sobrenatural. Meu E eu tava em pé, segurando na porta do guarda-roupa, e o Senhor falou dentro de mim: anda. E aquela voz repetia: anda, 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 anda. E vinha aquela fé dentro de mim. E eu dei um passo, 2 passos, isso ainda torto, Sim. ainda completamente assim, deformado, ainda com toda a enfermidade em cima de mim, mas eu fui dando passo e cada passo que eu dava, mais as pernas paravam de tremer. Glória a Mais os músculos voltavam pro lugar, mais o corpo voltava pro lugar. E eu cheguei no meio do apartamento, tinha a porta de um banheiro. Eu senti de entrar, o Espírito Santo falou comigo: Samuel, entra. Eu entrei, comecei a passar mal. Deus curou minha bexiga. Meu Deus curou meu Deus. intestino. Glória a Deus. E quando eu saí de dentro do banheiro, isso tudo sozinho, eu e Meu Deus. Deus. Eu saí de dentro do banheiro e eu falei pra você que um dos sinais da doença era a minha nuca, Rigidez. a rigidez no pescoço. E quando eu saí de dentro do banheiro, eu senti como se algo tocasse a minha nuca. Meu Deus. E o meu pescoço desprendeu imediatamente. Eu movi ele da esquerda para a direita. Eu cheguei na frente do apartamento. Minha tia estava lavando louça. Ela largou os pratos no chão, se ajoelhou, começou a agradecer a Deus. E Deus falou comigo na frente daquele apartamento. Deus disse assim: Samuel, eu ouvi
a tua oração. Quando tu orou para mim no meio daquele hospital e você disse que se eu te curasse, Sim. você ia dedicar Eu a tua ia. vida a me servir. E se eu não te curasse, você ia morrer, ia vir comigo para a glória. Mas Samuel, hoje eu decidi responder a tua oração Glória a e eu Deus. decidi te curar. Glória a Deus. E desde aquele dia, Adriana, eu eu fui curado pelo Senhor. A minha mãe estava no bloco do lado. As pessoas sempre perguntam, né, como foi a reação da minha Sim, mãe. como é que foi a E na reação verdade, quando dela? ela veio, né, um primo meu foi chamar ela e ela veio descalça, veio correndo. E quando ela chegou, eu tava de pé na sala. Meu Deus. E a primeira reação dela, na verdade, Adriana, foi assim: Samuel, você não pode andar. Samuel, senta. Meu Deus. Samuel, você tá. Ela achou, por ser mãe, que eu tava Sim. forçando algo que eu ia me machucar. O Mas ela disse cuidado, né, que. de O mãe. cuidado, mas ela disse que eu olhei pra ela, assim, veementemente, com fé. Eu disse, mãe, a senhora tá tão sofrida que a senhora não entendeu. Deus me curou. Glória a Deus. Deus me curou. E eu lembro que a partir daquele dia, todo dia que passava, eu voltei a andar. E cada dia que passava, o corpo ia voltando ao normal. Espera E bem. as pernas voltando a engordar Meu e voltando a Deus. funcionar. E meu pai estava em outro estado, a gente pegou o vídeo, gravou um vídeo deu andando, mandou para ele, e ele chorou de lá. E Deus foi fazendo isso, e até que eu terminei ali aquele tempo em Fortaleza, Sim, eu voltei para a Beneficência Portuguesa de São Paulo, sim. fiz a embolização, o médico colocou o cateter, porque ele tinha que ver como que tava, e você não vê numa ressonância, você tem que ver dentro. Meu Deus. E ele olhou e disse: Samuel, pai, mãe, eu não sei como explicar, Meu eu não Deus. sei como Glória a Deus. falar, mas o caso do teu filho, a medula do teu filho está estável. Está estabilizado. O teu filho é uma pessoa normal. O teu filho pode sair daqui, o teu filho está curado. Na verdade, ele me pegou no hospital, ele me levou para visitar outros pacientes e contar o que Deus tinha feito. Deus. Para a glória de Deus. Deus é maravilhoso, né, Samuel? Glória a Deus. Eu fiquei muito emocionado com o seu testemunho, porque não é só um testemunho, assim, é os detalhes que Deus fez, como Ele trabalha, né? Tantas situações que aconteceu para ser o contrário, né? Para você acreditar. Para às vezes a gente até pensar assim, mas Deus, por quê? O Senhor não está comigo. O Senhor o Senhor não tá vendo o que eu tô passando? Isso aí pode ser a gente como pais, né, eu tô falando como pais, a gente vê o filho da gente nesse sofrimento, a gente pode pecar em achar que Deus não tá vendo, não tá olhando pra gente. Mas assim, eu esse testemunho seu me edificou muito na questão de como eles foram perseverantes, como eles foram, sabe, como a fé dos seus pais, né, em Deus. Isso me inspirou muito. Aí, às vezes, você falando aí, eu lembrando assim, meu Deus, quantas das situações que eu passei, e acho que eu fiquei até com vergonha. Agora, de várias situações que eu passei, e de achar que Deus não estava comigo, de Deus não estava olhando, de ter, às vezes, faltar até fé, né? E assim, esse testemunho que você contou agora me inspirou e me aumentou minha fé, Uhum, né? E eu queria que hoje, né, nesse dia, você deixasse uma palavra, Samuel, uhum, para essas pessoas que também acham que pode ser o fim, que Deus também não faz milagre, que Deus também não. Muitas das vezes a gente vai passando por situações na vida da gente que a gente vai, sei lá, a gente parece que vai perdendo a nossa fé, perde a fé, não acredita mais. Então, assim, eu queria que vocês deixassem uma palavra para essas pessoas. uhum. Eu acho que primeiro eu queria falar, né, o que Jeremias falou, né? Que a gente deve trazer à memória aquilo que nos traz esperança. Eu tenho certeza que em algum momento da sua vida, Deus, ele fez algo sobrenatural por você. Deus, ele te deu uma provisão que você não poderia ter conseguido de maneira natural. Não foi a sua capacidade, não foi a sua inteligência, talvez um livramento. O próprio fato de você estar vivo, o próprio fato de você estar respirando, o próprio fato de você ter nascido dentre tantas possibilidades,
Isso já é provisão, já é graça de Deus. Então é por isso, e o fato de você ter acesso à salvação por meio de Jesus, isso já é sobrenatural. Sim. Então é por isso que todas as nossas decisões, tudo que a gente vive, mediante do que Jesus já fez, tudo é lucro. Então que você primeiro se apegue ao que você já tem. Porque a gente fica lamentando pelo que a gente não tem e não percebe o que Deus já entregou. Então comece trabalhando a gratidão no seu coração. Reconheça o que Deus fez. Reconheça os milagres de Deus. Eu mesmo, a gente estava falando aqui no começo do podcast, que às vezes a gente perde a fé, às vezes a gente fraqueja. Mas Deus, ele é tão gracioso que ele permite que o milagre seja conosco. Porque é muito fácil a gente dizer, Deus fez um milagre na vida dessa pessoa, essa pessoa distante, essa pessoa que você está ouvindo no seu podcast, Deus fez um milagre na vida daquele jovem. Para você representa algo, mas para mim, para o resto da minha vida, eu tenho certeza absoluta e convicção que Deus levanta o paralítico, porque Ele me levantou. Eu tenho certeza absoluta que Deus levanta aquele que está no fim da sua vida, que está no leito de morte, que está no vale da sombra da morte. E não existe nada impossível para Deus, porque Ele fez na minha vida. E eu tenho certeza que em alguma dimensão, em algum nível, Deus já fez ou vai fazer por você coisas que diz a palavra de Deus, coisas que nós não podemos explicar, coisas que são maiores do que nós podemos imaginar. A Bíblia diz que os planos de Deus, eles são maiores do que nós podemos contemplar, maiores que os nossos. Então o que eu posso deixar para você essa noite, eu quero orar rapidamente por você, é que a sua fé, os discípulos oraram assim, Senhor, aumenta a minha fé. Essa foi a oração deles, aumenta a minha fé. Então que esse testemunho ele sirva para te dizer, ei, você precisa aumentar a sua fé. Você precisa orar mais, você precisa buscar mais, você precisa ter sede, porque Deus já falou que aquele que se aproximam dele, ele vai se aproximar, ele vai se achegar. E às vezes Deus ele está fazendo coisas na nossa vida que nós não estamos nem percebendo, porque nós estamos com os nossos olhos não estão sensíveis ao Senhor, mas quando a gente se torna, o nosso coração se torna sensível a Deus, nós começamos a perceber Ele nos detalhes. Por que eu te contei os detalhes dessa história? Porque nós começamos a ver o que Deus fazia nos detalhes. Nos detalhes, reconhecer. Deus se revelava em sonho, Deus se revelava em visão, Deus se revelava através dos seus profetas, Deus trazia paz no coração, Deus falava através da sua palavra. Como que Deus está se revelando a você? Hoje, agora, de diversas formas. Então reconheça o Senhor na sua vida. Reconheça o Senhor na sua história. Reconheça Ele como Senhor e Salvador da sua vida. Confia no Senhor. E o mais Ele fará. Pai, eu oro junto com a Adriana, Senhor, por essa vida, por essa família que está escutando esse podcast, que está escutando esse testemunho. Pai, eu não sei qual é a situação que eles estão passando. Pai, talvez situação de desespero, situação de enfermidade, situação, meu Senhor, Pai, terríveis, situações, Senhor, de um mundo caído, situação sem esperança. Oh, Pai, mas não existe poder maior, não existe transformação maior, não existe ninguém maior do que o Senhor. A Tua palavra diz que nada é impossível para Ele. Senhor, Pai, nós clamamos a Ti essa noite. Visita essa pessoa, visita essa família, visita, Senhor, esse casamento, visita, meu Senhor, Pai, essa enfermidade. Pai, vem, Senhor, com a Tua soberania, vem, Senhor, com a Tua graça, vem, Senhor, com o Teu milagre, vem, Senhor, com o Teu poder, vem, Senhor, com a Tua fé, que a fé dessa pessoa, Senhor, seja aumentada, Senhor, seja ativada, Senhor, que ela possa entrar, Senhor, a partir desse dia, Senhor, ó Pai, em níveis mais profundos de conhecimento do Senhor, de graça do Senhor, ó Pai, de revelação do Senhor, que ela possa Te ver nos detalhes, que ela possa Te encontrar nos detalhes, e que o Senhor, Pai, se existe alguém que está ouvindo esse podcast, que não tenha conhecido o Senhor com profundidade, que está longe dos caminhos de Deus, que não crê mais, que está com a sua fé fraca, que o Senhor te encontre agora,
que o Senhor te abrace agora, que o Senhor te visite agora, que você reconheça Ele como Senhor, como Salvador da sua vida, como seu Pai, como seu amigo, que você se submeta à soberania de Deus, porque a palavra do Senhor diz, e é assim na minha vida, é assim na vida da Adriana, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, do dia que nascemos até o dia que nós iremos morrer, nós vamos continuar declarando que Ele é o Senhor da nossa vida, Ele é o Senhor da nossa história, Ele é o Senhor do nosso casamento, Ele é o Senhor dos nossos filhos, Ele é o Senhor da nossa casa. Então declare você também sobre a tua família, sobre a tua casa, em nome de Jesus, que o Senhor é que manda, é que governa, é que cuida de você, em nome de Jesus. Amém. 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 Samuel, eu quero te agradecer, Amém. tá? Por você ter aceitado o nosso convite de estar aqui no nosso RecontarCast. Eu falei com você e você prontamente se disponibilizou de estar aqui. E eu quero pedir a Deus que o Senhor abençoe e continue te abençoando ricamente você, sua esposa, né? Que você seja essa voz, né? Para o mundo, né? Glória a Deus. A voz de Deus. E assim, o Samuel é um homem de Deus, um homem que tem levado a palavra do Senhor, e eu fico muito feliz, sabe, de ver você crescendo. Conheci você há pouco tempo, mas eu já consigo enxergar a grandeza do Senhor na sua vida. Muito obrigada por você ter vindo, tá? E eu quero agradecer vocês também, mais uma vez, por estar aqui conosco nesse episódio. Segue as nossas plataformas digitais e até nosso próximo episódio. Deus abençoe.